Graça e paz, amados irmãos. Quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Amém. E hoje eu vou trazer uma palavra que vai falar sobre algumas curas de Jesus e sobre os 10 leprosos. Amém. Mas para dar início ao trabalho, eu vou, como sempre, eu vou louvar um hino que ele é ele já dorme no Senhor, do irmão, o pastor Feliciano Amaral, e o nome é A Cada Passo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não tenho label. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes eu sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. Agora eu vou deixar para a nossa reflexão no livro de Marcos, capítulo 16, e os versículos vão do 15 até o 18. E diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa leitura foi no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo do 15 até ao 18. Que Deus nos abençoe. E para dar início à palavra de hoje, eu quero que os irmãos aí abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, o versículo ao começar do 11 até o 19, e fala sobre a cura dos 10 leprosos, que nos diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra,
dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, amados irmãos, e queridos ouvintes, vocês vejam só como eram as pessoas. Os samaritanos, eles não tinham quase como falar com Jesus, porque os judeus, os samaritanos odiavam os judeus, ele tinha uma certa rivalidade entre os judeus, mas esse homem era samaritano, esse que voltou, só esse que voltou e foi curado. E Jesus disse: mas não foram os 10 que foram limpos? Porque cadê os outros 9? Os outros 9 também foram curados, mas ali um voltou para agradecer a Deus, a gratidão que a gente tem a Jesus, não é? E os outros 9 não, embora foram limpos. Vocês vejam só uma coisa, e foram 10 os limpos, 9 não voltaram. É como se tivesse 100%, só 10% voltou para agradecer o feito que Jesus tinha feito por ele, a cura pela sua lepra. E eu sempre digo nas pregações que as pessoas querem ser curadas, querem as curas, até no dia de hoje, procura as curas através de igreja. A igreja somos nós, de templos, às vezes são curados, muitos são curados, mas não voltam para agradecer a Jesus, só querem as curas, mas o dono da cura, que é o Mestre, que é Jesus Cristo, aquele que veio aqui e deu sua vida lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna, né? E deu toda aquela passagem dele até a cruz do Calvário, ele se fez maldito por nossos pecados, e nós não somos nem merecedores de estar aqui, nós somos imerecidos de estar aqui, porque Jesus é a graça, né? E a graça é um favor imerecido. Mas esses 9 leprosos que não voltaram, eles foram curados também, mas mal sabem eles que eles foram curados por fora, mas por dentro, lá no seu íntimo, eles não foram curados, porque a cura maior vem através do Espírito Santo do Senhor, e por dentro eles não foram curados por fora, aparentemente, não é? Porque Jesus é um que conhece o homem por fora e por dentro. Então, todo aquele que é curado, eu creio, tanto por fora como por dentro, da parte carnal e espiritual, ele tem uma blindagem como a pessoa blinda um carro de um policial, para ser protegido por balas, aquela blindagem aqui no carro, né? Mas essa blindagem que eu estou falando é a blindagem espiritual, que vai atingir o Espírito Santo do Senhor, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: a espada do Senhor é como a espada, a Bíblia, né? A palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que penetram até entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, aqui no caso, esse leproso voltou e agradeceu a Jesus. E também, eu vou aqui ler para os amados irmãos, os queridos ouvintes, aqui em Lucas 6, do capítulo 17 até o 19, que fala sobre o sermão da montanha. E descendo com ele, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo da terra, a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele virtude e curava a todos. Então você repare aqui, que nessa passagem aqui do Sermão da Montanha, onde fala aqui no capítulo de Lucas, capítulo 6, e o versículo do 17 até o 19, aqui Jesus descia e foi a uma montanha plana, e ali ele desceu com os discípulos, e ali vinha gente de todo lugar, né? Da costa marítima, de Sidom, não é?
de Sidom, de Tiro, e de toda Jerusalém também. Era uma grande multidão, descia ali e sabia que Jesus estava ali. E eles queriam cura, que todos que estavam ali tinham de ter uma certa cura. Cura como na carne, também como nos espíritos espirituais, espíritos imundos. E nessa multidão, todos eles que ou tocaram em Jesus, ou no seu discípulo, que Jesus deu ordem também aos discípulos, todos eles saíram curados ali. Vejam só, amados irmãos, que eles ouvem, todos eles, seja na parte carnal, na parte física, seja uma enfermidade que a pessoa esteja acamado, aleijado, ou com uma mão doente, seja qualquer tipo de doença. E também aqueles endemoniados também, dos espíritos que atormentavam ele, também saíram dali. E se a gente vê aqui também outras curas de Jesus, nós podemos ir falar aqui do endemoniado gadareno, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 8, o versículo do 26 ao 33. Também está escrito no livro de Mateus, no capítulo 8, o versículo do 28 ao 34. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Aqui fala do endemoniado gadareno, aquele que morava por dentro dos cemitérios, na cidade de Gadara. E ali, Jesus disse que, quando chegou lá, esse homem já possuído por uma legião de demônios, falou: que vieste fazer aqui? Vieste me atormentar? E Jesus disse: quem és tu? Ele disse: eu sou uma legião. Então não é só um demônio, eram muitos demônios. E ele disse assim a Jesus: se és mesmo filho de Deus, manda que saia de mim todos, e bota naquela manada, coloca naquela manada de hipócritas, ou bota naquela manada de hipócritas. E foi isso que Jesus fez, como a forma até a vontade dele, de lá uma manada de hipócritas. Jesus pegou, em nome do meu Pai que está nos céus, que se retire todos de todo o corpo desse homem, todo tipo de demônio, passe para aqueles hipócritas, e caia no precipício, num lago sem fundo, ou no fundo do mar, um lago sem fundo. E foi isso que aconteceu. E eram quase 2.000 hipócritas, quase 2.000 espíritos imundos, né? E também imundos, endemoniados, né? E também outros tipos de espírito também. E Jesus disse: estás curado, agora pode voltar para a tua casa e vai em paz, e teus pecados estão perdoados, e não peque mais. Então, a gente vê aqui também, de uma cura aqui do paralítico no tanque lá de Betseba. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Ali, todo dia descia um anjo e agitava as águas nesse tanque de Betseba. E tinha ali um paralítico que ele não podia se locomover. Quando o anjo descia e agitava as águas, só um é que obtinha a cura, ou obtivera a cura. Só um tinha esse direito. E muitos chegavam na frente daquele. E Jesus, vendo aquele enfermo lá, aquele acamado, aquele paralítico, que ele não podia se conduzir, e os outros passavam na frente dele, porque ele não conseguia chegar até a beira do tanque de Betseba. Então, mesmo aguardando o anjo agitar as águas, e o primeiro que caísse era limpo de todas as enfermidades do seu corpo, tanto carnal como na espiritual. Aí Jesus se condoesse dele, né, da doença dele, por ele ser paralítico, e disse assim: em nome do Pai, eu te peço, levanta-te, pega a tua cama e anda, ou pega a tua maca e anda. Esse homem levantou-se, pegou sua maca e foi embora, porque esse não tinha condições. Jesus viu que ele nunca chegaria àquele tanto primeiro que os outros, porque quando os outros já estavam lá esperando, ninguém conseguia, porque não tinha poder de locomoção e ninguém os ajudava, porque cada um queria logo a cura para si, não é? É uma pessoa que quer ser também muito ambicioso nesse sentido, mesmo sendo um direito de cura que Deus dava, Jesus dava através do tanque de Betseba, através de um anjo que descia ali e agitava as águas para curar uma pessoa, e também sendo sinal para todas as pessoas. Então, a gente sabe que
falando aqui do Sermão da Montanha, aqui em Lucas 6, capítulo 17 ao 19, todos eles que estavam ali, eles conseguiram a cura através de Jesus, não é? Ninguém ali, nenhum deles saiu sem ser curados, né? Podemos citar também outras passagens aqui, como o centurião de Cafarnaum, né? Que ele foi até o encontro de Jesus e ele disse: Senhor, o meu servo jaz em casa maligno, né? E eu vim aqui para pedir uma palavra de cura a ti. Jesus disse: eu vou contigo. Ele disse: eu nem tenho direito de tu entrares debaixo do meu telhado, porque eu também, quando eu digo um soldado meu, vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, porque eu sou um centurião, tomo conta de 100 soldados, mas também sou sujeito às leis, o qual eu sigo. Tem também outras patentes maiores do que a minha. Eu sou um centurião e também eu sou ordenado pelos outros, eu não sou digno de tu ires na minha casa, mas basta uma palavra tua, meu Senhor, que eu sei que meu servo será curado. Foi exatamente isso que Jesus disse: vai, que a fé do teu servo, que tua fé e o teu servo, quando tu chegar lá, ele vai estar curado, em nome do Pai. E foi exatamente isso. E quando o centurião chegou na casa dele, perguntou: a que horas que este servo meu jaz enfermo se curou? Ele disse: foi a tal hora, justamente a hora que Jesus disse que os pecados deles estavam perdoados e ele ficou sarado. Então Jesus disse a esse centurião: nunca vi fé tão grande em Israel. Para o próprio povo de Jesus, os judeus israelenses, eles não tiveram essa fé que esse centurião tinha, porque ele disse: basta uma palavra tua, Jesus, que meu servo será curado. Eu nunca vi uma fé tão grande. Isso é para nós no dia de hoje, que a nossa fé está um pouco abalada devido ao sistema. O sistema do mundo está todo corrompido. O mundo que eu digo é no sistema social, em todo o país, nos poderes que tem os países, seja um país que seja democrático, democracia, seja um país que tenha regime de império, de reis, ou socialismo, qualquer um desses aí, do mundo inteiro, né? O homem só pensa em si, e cada vez mais ele só pensa em destruir aquelas coisas que Deus fez para nós. Tudo que existe no mundo, Deus fez e disse: e era bom a meus olhos, e era bom aos olhos dele, como está escrito em Gênesis. E sabemos que Deus tem o poder de toda cura e deu a Jesus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, lá no Gênesis capítulo 2, quando Deus deitou Adão, deixa eu ver se é isso mesmo, Gênesis capítulo 2, quando Deus deitou Adão e retirou a costela, diz assim, capítulo 2, versículo 21, então Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixarão o varão o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher e sua mulher, e não se vergonhavam. Então aqui Adão e Eva ainda não tinham pecado, e você vê que Deus fez Adão cair no sono profundo, retirou a costela dele e fez a varoa Eva. Por isso que dizemos que Deus é o médico dos médicos, que Jesus é médico dos médicos também, seu filho amado, porque Deus não precisou nem de faca, nem de bisturi para cortar Adão, ali onde estava a costela, não foi cerrado, e nem usou nem linha e nem agulha para costurar. Do mesmo jeito que ele tirou a costela, ele colou do mesmo jeito ali também, não é? E sabemos que quem faz as maravilhas é Deus. E Jesus também, todo milagre que Jesus fez, tanto nas curas carnais como nas espirituais, Jesus nunca usou nada para cortar alguém e nada também para costurar
através de uma linha ou de uma agulha também. E falando aqui também, Jesus estava no Getsêmani, quando Malco, conselheiro do servo do sumo sacerdote, está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10, que diz assim: então Simão Pedro, da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. 18:11 do Evangelho de João, diz assim: mas Jesus disse: Pedro, meta a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Então Jesus pegou, Pedro ainda era um homem que precisava ser lapidado, ele ainda estava no processo de ensinamento de Jesus, era um homem rude e também muito bravio. Ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, mas Jesus, vendo aquilo ali, pegou a orelha e colou a orelha de Malco no mesmo lugar, colocou no mesmo lugar também, sem costurar, sem também usar agulhas e nem nada. E disse a Pedro que não era daquela maneira que ele fizesse, porque naquele momento Jesus estava para ser preso, né? Já para ser preso, para ser, no caso, aí levado até aquelas pessoas que iam julgar, né? Naquele trajeto, para ser preso, para ser condenado, né? E nós, amados irmãos, eu agradeço desde já esse estudo, né? Que isso sirva de lição para nós, que esse mundo que a gente está vivendo aqui, a gente vai nos hospitais e Deus usa os médicos, né? Os médicos para nos curarem, mas lá Ele nos abre, Ele serra nosso corpo, usa um bisturi, usa agulha e linha, e ali depois, se Deus permitir, porque Deus tem o controle de tudo lá do alto dos céus, se Deus permitir, se Jeová Deus permitir, Ele dará a cura através do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos, queridos ouvintes, esse foi a palavra de hoje que o irmãozinho trouxe no dia 29, hoje é 29 de janeiro de 2023, e eu espero que os amados irmãos, queridos ouvintes, entendam essa palavra. Aqui está o que a gente precisa. Às vezes nós procuramos a cura, e às vezes na nossa família tem pessoas que precisam de curas, tanto materiais como também espirituais, e devemos procurar Jesus e colocar a cabeça no pó, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e se eu não me engano, versículo 6, mas quando tu entrares no teu aposento, ao fechar a tua porta, de joelho fique em secreto, fala com teu pai. É do seu jeito que você vai ter uma conversa com Deus e com Jesus. Ore a Deus, bote a cabeça no pó, para que Ele venha fazer e derramar bênçãos na sua vida, tanto bênçãos nas curas materiais, nas carnais. Peça a Deus, que Deus é um Deus que provê tudo na nossa vida, tudo Ele tem lá de cima o controle para todos os que Ele fez como criaturas dele. Nós somos criaturas, mas Ele já escolheu um pedacinho, um pouco, que já são seus servos. Somos separados porque somos separados do mundo e já servimos ao Senhor, mas todos nós somos criaturas de Deus, e que nosso Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que nós possamos ainda ser trigo, né? E não joio, para que no dia que Jesus vir pela segunda vez, para vir buscar a igreja, Ele venha buscar, né? A família preparada, aqueles que irão subir pela segunda e última vez. Ele vai vir aqui pela segunda e última vez para buscar a igreja, que somos nós, e nós somos a noiva, e Jesus é o noivo. Ele vai vir ataviado, e quando as trombetas tocarem, Jesus vai vir, e primeiro vai se levantar os mortos. Primeiro são esses, todos eles se levantarão, os que estiverem dormindo no Senhor ou não, os que estiverem lá mortos sem dormir no Senhor, e todo aquele que vai se levantar e vai ter que dobrar o joelho diante do Filho de Deus, de Jesus Cristo. É o dia que vai ser feito a justiça de Deus, a justiça de Jesus. Jesus está como advogado, mas ele vai vir como juiz, que nós possamos ser, se estiver enterrado lá, se nós estivermos dormindo no Senhor, possamos subir com Ele. E se não, aqueles que subirem primeiro, vai ficar os que vão ser arrebatados com Jesus.
Então vai ficar, se você estiver aqui na presença de Jesus, após a subida dos que estão dormindo no Senhor, então aquele que estiverem aqui, por exemplo, um está aqui, como o menino, o moço que está gravando comigo, se eu tiver de subir, Jesus chamará, bendito, vem José Leodoro, em nome do meu Pai, para as moradas celestiais, as quais fui preparar, como está escrito em João 14, do 1 a 4, no Evangelho de João. Então, um ficará e o outro subirá. Se um tiver a moinha, um ficará e o outro subirá. Na minha família, se tiver um irmão que não for evangélico ou crente, um ficará e o outro subirá. E assim será. Mas nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque senão a palavra de Deus se torna mentirosa, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ainda vai ser separado o trigo do joio. Nós possamos ser trigos na presença do Senhor, que nós possamos ter nossas vestiduras limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, porque só subirão os que estiverem limpos de coração e os que fizerem a vontade aqui do Pai e do Filho na terra, desde a regeneração até a santificação. Que nosso Deus nos abençoe nesse dia 29 de 01, de 2023, ou 29 de janeiro de 2023. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam evangélicos ou os amados irmãos que estão vindo no meu canal. E acesse o canal do Irmãozito, bota o dedinho lá no sininho abaixo, que é no YouTube, procure assim, bota Irmão separado, Zito separado, Limoeiro, porque existem vários irmãos. Então, vocês vão no YouTube, aperta o sininho e coloca um like do lado esquerdo. Esse já é o 110º trabalho do Irmãozito. Que o nosso Deus abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.